Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Se você puder pegar a sua Bíblia para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 14, ele vai abordar dois assuntos importantes. O correto uso dos dons e ele também vai falar sobre a ordem nas reuniões da igreja. E ele começa o versículo 1 dizendo: segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aqui Paulo fala para a igreja ela dar continuidade no amor e buscar com zelo os dons espirituais. Por quê? Porque se você se importa com o seu próximo, se você ama o seu próximo, você vai querer a edificação dele. Então, quando nós buscamos um dom espiritual, não para somente nos edificarmos, mas também para edificar o nosso próximo. Aí ele diz principalmente o de profetizar, que é você levar e ministrar a palavra do Senhor, né? Principalmente esse dom. Por quê? A fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então esse dom, né, ele tem um poder de alcançar muitas vidas e muitas almas. Por isso que ele fala: buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. E ele vai dizer aqui no versículo 2: porque o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Aquela pessoa que ela tem um dom de falar em outras línguas, quando ela está falando em outras línguas, as pessoas que estão ao seu lado não conseguem entender ela, e nem ela também consegue entender aquilo que está saindo dos seus lábios. Essa pessoa que está falando, somente Deus está entendendo aquilo que ela está falando, porque aquilo que ela está falando em outras línguas ou em línguas espirituais. Quando o Paulo fala aqui em espírito fala mistérios, esses mistérios é porque ninguém está entendendo aquilo que está sendo falado, né? Então quando você fala algo que uma pessoa não entende, isso é um mistério. E ele vai dizer aqui no versículo 3: mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação. Quer dizer, quando a pessoa ela ministra, ela fala da palavra de Deus, o que produz na ministração da palavra de Deus, né? Quando nós pregamos o evangelho, ele produz edificação na vida daqueles que estão ouvindo, produz exortação e produz consolação. Quer dizer, o evangelho de Cristo, quando ele é pregado, quando a palavra de Deus ela é ministrada, traz no versículo 5: eu gostaria que todos falassem em outras línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em outras línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja ela seja edificada. Quer dizer, Paulo ele fala, ele gostaria que todos falassem em outras línguas, mas ele gostaria mais ainda que todos profetizassem. Por quê? Porque aquele que profetiza, todos estão entendendo aquilo que está sendo falado. Quando ele ministra a palavra de Deus, todos estão entendendo, todos estão sendo edificados, alguns consolados, outros exortados pela palavra do Senhor. Então, o dom de profecia, ele traz edificação para a igreja. Agora, o dom de falar em outras línguas edifica somente a pessoa que fala, a não ser que ela interprete aquilo que ela está falando. Porque existe o outro dom, é o dom de interpretação de línguas. Quer dizer, a pessoa ela fala em mistérios, né? E ela interpreta aquilo que está sendo falado, ou alguém dentro da igreja interpreta aquilo que está sendo falado, né? Por quê? Porque o dom de língua tem que ser usado com interpretação, porque senão dentro da igreja ninguém será edificado. E Paulo vai dizer aqui no versículo 6: agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio de revelação, ou conhecimento, ou de profecia, ou de doutrina? Quer dizer, ele está dando um exemplo dele, né? Imagina Paulo, né, ele chegando na igreja de Corinto, falando em outras línguas. Eles não iriam entender, né? Mas se ele chega na igreja ministrando a palavra de Deus, trazendo a pregação do evangelho, trazendo os ensinamentos de Cristo, toda a igreja iria entender.
Agora, se ele chega na igreja falando em outras línguas, eles não iriam entender. E Paulo vai dizer, ele vai trazer algumas comparações no versículo 7. Da mesma forma, se as coisas inanimadas que produzem som, seja flauta, seja citara, não emitirem sons distintos, como se saberá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Então, olha que coisa interessante, ele traz o exemplo dos instrumentos. Se eles não houverem uma harmonia, vai ser somente barulho que eles vão produzirem. Imagina todos os instrumentos, eles sendo tocados fora de ritmos, ou sem harmonia, o que eles irão produzir? Aí ele diz no versículo 8, outro exemplo, e ele fala assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Quer dizer, imagina um soldado no meio da guerra, se ele tocar um instrumento, né, a sua trombeta, né, de maneira errada, com um som totalmente distorcido, né, ele poderá gerar com que os outros soldados, né, fiquem sem direção. Então, ao tocar errado, né, ou sem harmonia, o que irá produzir? Ele não trará direção. Poderá muitas vezes até tocando para que o exército venha recuar e na hora fazer o toque errado e tocar para que o exército avance na hora que é para recuar. Imagina o estrago que isso faria. Então teria que ter uma harmonia. E Paulo ele vai dar outro exemplo aqui no versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Quer dizer, se a pessoa se ela falar e as pessoas que estiverem ouvindo, elas não entenderem aquilo que a pessoa está falando, serão palavras lançadas ao vento, como diz o ditado, né? Porque ninguém entende. E ele diz aqui no versículo 10: há, por exemplo, tantos gêneros de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Olha que coisa interessante. Quer dizer, existem vários tipos de linguagem, e todas elas são inteligíveis para aqueles que as falam. E ele diz no 11: mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Aqui Paulo está falando algo muito interessante, que se ele falar e a pessoa ela não entender, ele será como se fosse um estrangeiro, né? Imagina Paulo falando e uma pessoa não entendendo, né? Que a pessoa ela iria olhar para ele como se ele fosse um estranho, como se ele fosse um estrangeiro, né? Assim também, se uma pessoa falasse com ele e ele não entendesse aquilo que a pessoa estivesse falando, né? Aquela pessoa seria uma pessoa estranha, seria um estrangeiro para ele, né? Então, Paulo ele fala que nós temos que falar na língua das pessoas. E ele diz aqui no versículo 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. E Paulo dizendo, já que vocês desejam os dons espirituais, né, desejam os dons que vão edificar a igreja, que vão edificar o seu próximo, não para a sua autopromoção, né, para ser evidenciado diante das pessoas, não, mas para a edificação da igreja e do próximo. E ele diz aqui no versículo 13: pelo que o que fala em outra língua, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em outras línguas, meu espírito de fato ora, mas meu entendimento fica infrutífero. Paulo ele fala que aqueles que têm esse dom de falar em outra língua ou em outras línguas, essa pessoa ela deve buscar e pedir para Deus em oração, para que essa pessoa também possa interpretar aquilo que está sendo falado. Porque no momento que uma pessoa ela tá orando em outra língua, ao qual ela não entende, é como Paulo fala, né? A mente, o entendimento dessa pessoa fica frutífero. Por quê? Porque ela não está entendendo nem aquilo que ela está orando. O único que está entendendo a oração que está sendo feita é somente Deus. Então, a pessoa que ela tem esse dom, ela deve orar a Deus pedindo para que ela possa interpretar, né, aquilo que está sendo falado. E ele diz no verso 15:
Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o indouto o Amém depois da tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem graças, mas o outro não é edificado. O que Paulo está falando aqui é algo muito importante, né? É algo muito importante. Paulo ele fala a partir do versículo 14 que quando nós oramos em outra língua, ele fala: meu espírito de fato ele ora, mas o meu entendimento ele fica infrutífero. Quer dizer, quando nós oramos em língua, a nossa mente não entende aquilo que está sendo falado. Por quê? Porque é em outra língua, né? Então é por isso que nós devemos orar, como foi falado, para pedir essa orientação de Deus, essa ajuda de Deus para interpretar, né? Para aquilo que está sendo falado, para a gente entender, não só nós, mas também para transmitirmos, para que aqueles que estão ouvindo sejam edificados. E Paulo fala: o que eu vou fazer? Pois, e se eu orar no Espírito? Né? Ele fala: orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Quer dizer, eu posso falar em línguas? Posso. Muitas vezes no meu particular, na minha oração no secreto, na igreja, né, em particular, né? Mas não orar diante das pessoas, porque elas não vão entender, a não ser que eu tenha o dom de interpretar, né? Recebido da parte de Deus, o dom de interpretar aquilo que eu estou falando em línguas, né? Agora, a não ser isso, eu devo me colocar diante no meu canto onde eu estou. Posso orar em língua, sim, né? Mas entendendo uma coisa, que somente Deus está entendendo aquilo que está sendo falado, porém eu estou sendo edificado. Aí ele diz também: mas cantarei com o Espírito, porque tem muitas pessoas que no momento da hora do louvor, elas começam a falar em outras línguas, né? Ou orar no Espírito, né? E o que o Espírito Santo, ele é domínio próprio. Então, se uma pessoa, muitas vezes ela diz: eu não consigo me conter. Calma aí. O Espírito Santo de Deus, ele também é domínio próprio, né? Se você vê que você está orando, né, você está louvando em outras línguas, né? Se não houver ninguém que interprete, né, você deve se calar ou continuar louvando com entendimento, né, na língua que todos venham entender, mesmo diante da manifestação da graça de Deus, né, por meio do Espírito Santo de Deus. E ele fala que tudo que nós formos fazer, né, quando ele fala no versículo: quando você bendizer em línguas ou no Espírito, como será? Você dá graças a Deus em línguas também, né? Mas aquela pessoa que ela não conhece, né? Não entende, ela não está sendo edificada, né? A pessoa, quando você está dando graças, bendizendo, ela não sabe se você está abençoando ou amaldiçoando muitas vezes o alimento que vai ser comido, né? Então nós devemos agradecer com entendimento, para que a pessoa ela diga amém depois da ação de graças. Amém? E ele diz aqui no versículo 17: porque realmente tu dás bens as graças, mas o outro não é edificado, como foi falado. Como é que a pessoa ela vai entender? Ela vai entender se não houver interpretação? Não tem como, né? Então, às vezes você está agradecendo em outra língua e é só você que está sendo edificado, né? E a outra pessoa que poderia ser edificada junto com você, se você estivesse falando na língua da pessoa, né? Muitas vezes isso não acontece. Quer dizer, nós devemos entender que é mais edificante orar, né, e falar na língua que todos entendam. Por quê? Porque aí serão todos edificados, né? E Paulo vai dizer aqui no versículo 18: dou graças ao meu Deus por falar mais línguas do que todos vós. Pode ser que ele tivesse recebido do Espírito Santo de Deus, né, o dom de falar em várias línguas, né, ou de usar esse dom mais vezes do que ele. Poderiam ser essas duas interpretações. E ele diz no verso 19: contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para que possa também instruir os outros a 10.000 palavras em outra língua. Quer dizer, Paulo ele preferia falar na igreja, no culto público,
na língua que as pessoas pudessem entender, porque através disso ele podia instruir, ele podia ensinar, né, as pessoas através da sua própria língua. E ele diz aqui no versículo 20: Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Por quê? Porque os coríntios, eles eram fascinados, né, com o dom de línguas, né? E Paulo, ele orienta, né, que eles não sejam meninos no entendimento, né, na sua maneira de pensar, mas eles tinham que ser meninos na malícia e adultos no entendimento, né? Porque dentro da igreja havia inveja, dentro da igreja havia dissensão, dentro da igreja haviam grupos partidários, né? Tudo isso, né? Muitas coisas estavam acontecendo dentro da igreja por conta dos dons. E um dos dons que estava mais se manifestando dentro da igreja era o dom de falar em outras línguas, e muitos se sentiam superiores a outros, né? E Paulo, ele diz que eles deveriam ser adultos, deveriam ser maduros no entendimento e no uso dos dons espirituais. E Paulo vai dizer aqui no versículo 21: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. E ele vai dizendo aqui, continuando dizendo: no versículo 23, se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem outras línguas, e entenderem indoutos, ele diz assim no versículo 23, se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem outras línguas, e entrarem na igreja indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? No versículo 21 a 22, aqui é uma das citações de Isaías, capítulo 28, do verso 9 ao 11, né? Mostrando que as línguas são um sinal para os não cristãos, né? Nesta dispensação, é esse uso é o cumprimento de uma profecia de Isaías, né? Capítulo 28, do verso 9 a 11. E Paulo, ele está dizendo aqui no versículo 23 a respeito do culto. Se a igreja estiver reunida num lugar, né, e todos dentro da igreja estiverem falando em línguas ou em outras línguas, né, e entrarem pessoas que não professam a mesma fé em Cristo, que são indoutos, que são infiéis, aqueles que não são cristãos e que não entendem os mistérios de Deus, eles não entendendo aquilo que está acontecendo, eles dirão que aqueles que estão falando em outras línguas são loucos, né? Por quê? Porque se eles estão num lugar onde as pessoas estão falando em outras línguas e não há ninguém para que interprete essas línguas que estão falando, ou aquilo que Deus está ministrando através desse dom, eles vão chamar aqueles que estão falando em outras línguas de loucos, né? E ele vai dizer aqui no versículo 24: mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, é por todos convencido e julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando com o rosto em terra, adorará a Deus, testificando de que Ele está verdadeiramente entre vós. Olha que coisa linda. Aqui Paulo, ele fala que se todos profetizarem, quer dizer, se todos falarem da palavra de Deus, pregarem o Evangelho de Cristo, e dentro da igreja forem pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo, que não são cristãos, ao eles ouvirem a palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo, eles seriam convencidos e julgados. Quer dizer, eles poderiam sair dali transformados pela palavra de Deus, e os segredos do seu coração se tornarão manifestos, né? E assim prostrarão com o rosto em terra e adorarão a Deus, testificando de que Ele está verdadeiramente entre nós. Por quê? Porque quando muitas vezes uma pessoa ela vai no culto e ela não conhece o ministro, não conhece muitas vezes as pessoas da igreja, e ali, conforme a palavra de Deus ela é ministrada, as pessoas dizem: meu, parece que esse homem me conhece, ele está falando tudo de mim, ele está falando tudo para mim, essa palavra é para mim. Parecia que ele estava em casa essa semana, parecia que ele estava ouvindo tudo o que estava acontecendo, parece que ele acompanhou a minha vida. É isso que as pessoas dizem quando elas vão ao culto. Elas não conhecem a palavra de Deus e não conhecem a Cristo, porque Deus ele se revela através da sua palavra. Então muitas pessoas
elas, ao irem no culto, aquilo que estava em oculto é revelado, né? E elas ficam surpresas com isso. Esse é o poder que a palavra de Deus ela tem.